90% dos cristãos não acreditam que o Espírito Santo ou o diabo seja real. Eu não entendo isso. Mas acho que às vezes as pessoas não acreditam nas coisas porque não querem acreditar. É como se muitos cristãos não acreditassem que existe o inferno porque elas não acreditam que um Deus bom, um Deus amoroso, mandaria alguém para o inferno? Bem, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas escolhem o que elas vão fazer apenas obedecendo ou desobedecendo a Deus. E vocês me ouviram dizer isso algumas vezes neste fim de semana? Toda a ação gera uma reação. E assim, tudo que fazemos é uma semente que plantamos e trará uma colheita em nossa vida. Se fizermos o que Deus nos manda fazer, seremos abençoados. Eu sou prova viva disso, de várias maneiras, e muitos de vocês também são. Quanto mais você obedecer a Deus, mais você desfrutará a vida que Deus quer lhe dar, e quanto mais desobedecê-lo, mais você abrirá a porta para o inimigo. A maneira mais fácil de resistir o diabo é obedecendo a Deus. Há uma escritura em Tiago 4,7 que diz: resista ao diabo e ele fugirá. Não é isso que diz, é assim que todo mundo cita. Mas lá diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. É engraçado como às vezes nós citamos metade das escrituras, porque essa é a metade que gostaríamos que acontecesse. Sim, resista ao diabo e ele fugirá. Não, submeta-se a Deus. E submeter-se a Deus lhe dá o poder de resistir ao diabo. Então ele fugirá. O diabo não vai ter o menor medo de você. Se você for um cristão desobediente que conscientemente sabe que é melhor não fazer o que está fazendo e faz a si mesmo. Agora, eu acredito que Deus dá graça extra onde há ignorância. Paulo diz que recebeu graça porque era ignorante, ele realmente achava que o que estava fazendo era uma coisa santa quando estava perseguindo cristãos e mandando-os para a prisão. É uma coisa incrível, sabe? O que Deus fez na vida do apóstolo Paulo, e é absolutamente incrível porque ele não era o melhor candidato a ser um apóstolo. E soberanamente, pela graça de Deus, Deus apareceu a ele, o salvou e o encheu do Espírito Santo. Mas o que eu sempre fico impressionada com Paulo também é que quando Jesus falou com ele na estrada de Damasco, a primeira coisa que Paulo disse foi: Senhor, o que você quer que eu faça? Assim que ele soube que aquele era Jesus, ele estava pronto para fazer o que Deus queria que ele fizesse. E isso, ultimamente, eu sinto um grande fardo, sabe? Ficar tentando ajudar todos a entender que nós não estamos aqui para obrigar Deus a fazer o que queremos que Ele faça. Estamos aqui para dizer: o que você quer que eu faça? Qual é a sua vontade? Descubra onde Deus está trabalhando e vá trabalhar com Ele. Não lhe entregue a sua lista de 7 páginas sobre o que você precisa ter para ficar feliz naquele dia. Se o buscarmos primeiro, Ele vai acrescentar tudo mais. Agora, não há nada de errado em pedir coisas a Deus, mas não precisamos acampar em cima delas. Cada oração que Paulo fazia era sobre algo. Para a vida espiritual do crente, ele nunca orou nenhuma única vez para que os seus problemas fossem embora. Você não consegue encontrar nenhum lugar na Bíblia onde Paulo orou para que os problemas das pessoas fossem embora. Ele orou para que eles tivessem a capacidade de suportar o que viesse com uma boa atitude. Em outras palavras, para serem fortes em Deus, permanecendo os mesmos, não importasse quais fossem as circunstâncias. Então acho que muitas vezes nós oramos errado. Sabe, em 1 Pedro 5,8 diz: o diabo anda ao derredor. Veja, ele não está no inferno, ele está bem aqui. Ele vai ficar no inferno, há um lugar reservado para ele lá.
E ele ficará acorrentado lá por 1000 anos durante o reinado milenar de Cristo. E então, após a batalha do Armagedon, ele e a besta serão jogados no lago de fogo e lá viverão para sempre. Mas no momento ele é o príncipe das potestades do ar. Ele reside no espaço entre aqui e o céu e na terra, andando ao nosso derredor. Você não pode ver, mas ele está por aí. E ele pode assumir diferentes formas e pode até possuir pessoas. Eu não acredito que um cristão possa ser possuído pelo diabo, porque está cheio do Espírito Santo, mas você pode ser oprimido. E o inimigo pode me usar, pode usar você, ele pode usar qualquer um de nós, não importa o quão salvo nós sejamos, se não aprendemos a discernir quando o inimigo está trabalhando em nossas vidas. A Bíblia diz: testem os espíritos. O diabo pode citar as escrituras, ele as conhece melhor do que você. Ele pode te dar uma escritura errada em um momento errado e fazê-lo pensar que foi Deus. Por isso eu oro todos os dias para que Deus me dê conhecimento e discernimento de espírito. Eu quero saber quando estou perto de pessoas boas e quando estou perto de pessoas más. Amém? Então, 1 Pedro 5,8 diz: o diabo anda ao derredor. Tente imaginar a cena. Ele anda ao derredor, rugindo como leão, com fome feroz, procurando a quem ele possa devorar. Bem, você tem que decidir que não será você. Então, eu estava tentando pensar em um exemplo do que eu poderia usar, e então eu pedi para fazer esse imã. O diabo é como esse imã, ele está vagando ao derredor, procurando a quem ele possa devorar. Amém? Percebeu que alguns ele não conseguiu pegar? Vamos dizer que somos nós. Amém? Às vezes uma ilustração vale mais do que 1000 palavras. Então, o inimigo anda ao derredor. Ah, faltou esse. Uau! Acho que esse passou um tempo com Deus esta manhã. Vocês podem tirar isso agora. Eu acho que de vez em quando precisamos ouvir um bom sermão sobre o diabo. E me surpreendeu quando eu li aqueles livros. O primeiro que li foi um livreto de E.M. Bounds, que geralmente escreve sobre oração. Mas então vi esse livro anunciado, seu nome era só Satanás. E então eu comprei um sobre o céu que ainda não li, mas eu fiquei espantada ao ler aquilo quando eu sabia que eu tinha esquecido o que eu sabia. Assim, é bom ser revigorado em todas as coisas que sabemos e nunca chegar ao ponto de pensar: bem, eu sei disso, então nunca mais preciso ouvir nada a respeito novamente. Paulo disse: eu nunca me canso de dizer as mesmas coisas de novo e de novo e de novo. Porque precisamos, não é mesmo? E não precisamos pensar no diabo o tempo todo, nem falar dele o tempo todo, sabe? Também não precisamos ter medo do diabo, mas precisamos saber o suficiente para reconhecer imediatamente quando o inimigo está trabalhando. Amém? E assim, esse é o meu propósito neste fim de semana, não apenas falar sobre algo que é uma espécie de mas o diabo certamente não é essa criatura vermelha, feia, com chifres e olhos de fogo, com uma longa cauda carregando um tridente. Na verdade, Lúcifer era muito bonito. E eu vou ler algumas escrituras aqui. O diabo é muito ativo, é muito agressivo, e ele é contra tudo o que Jesus é a favor. O anticristo. Anticristo significa opositor. Então, quando você ouve a palavra anticristo, é sobre alguém que vai se opor a tudo aquilo que Jesus é. O nosso mundo hoje está tão cheio de maldade que é absolutamente inacreditável.
Aqui mesmo neste país, nos Estados Unidos, há mais de 3.000 serial killers. E curiosamente aqui há milhares a mais do que em outros países. É interessante que ele ataca mais onde Deus é o maior. E temos que nos apegar à nossa herança cristã e nos lembrar de quem nós somos. E não deixar que o diabo tome a nossa nação e não nos tornarmos como o mundo. Você sabe que o mundo está nos dizendo muitas coisas hoje que não são verdadeiras. Estão me ouvindo? Só porque o noticiário diz algo não significa que as coisas que diz é verdade. Eu estava assistindo a um documentário esta semana chamado Se Você Quer Ser um Tirano, Faça Essas Coisas. E era sobre Hitler e Stalin e várias pessoas que ao longo do tempo se tornaram tiranos e uma das primeiras coisas foi rever sua história. É muito difícil comprar um livro de história que conte a verdadeira história da América. Não é porque alguém escreve algo que significa que é verdade. A Bíblia diz para não acreditarmos em tudo que lemos, temos que ser mais atentos e checar as coisas. E não só acreditar em tudo que ouvimos. E, por favor, não acredite em tudo que você vê na internet. Amém? Eu não sei por que pensamos bem, a internet disse que, sabe, qualquer um pode colocar qualquer coisa lá e nosso mundo está tão cheio de pessoas raivosas. Meu Deus, sabe, eu já vivi um bocado. E sabe, eu nunca vi um tempo em que houvesse tanta gente zangada. Sabe, e não é preciso nada para alguém apenas voar para cima do outro em fúria. E acho que parte da razão das pessoas estarem zangadas é porque elas estão confusas. Não entendem o que está acontecendo e elas sabem que as coisas não estão corretas, mas não sabem o que está causando isso e assim culpam umas às outras. Quando na verdade o diabo fica rindo porque ele está por trás de tudo isso. E você diz, bem, como eu luto contra o diabo? Acho que essa é uma pergunta muito boa e tem uma resposta muito boa. Há uma escritura que responde muito bem a essa pergunta e é Romanos 12, 21. Nós vencemos o mal com o bem. E quando eu entendi isso, pensei, é tão simples. O bem é mais forte do que o mal. Porque Deus é mais forte do que o diabo. Deus é bom e o diabo é mau. Se você pudesse lembrar disso, é tão simples. E assim, nós precisamos, sim, fazer o máximo de boas obras que pudermos fazer. Sermos bons com as pessoas, ajudarmos as pessoas. Nós precisamos falar bem das pessoas e pensar o bem e dizer coisas boas e fazer coisas boas. Essa é a única maneira de combater o diabo. Se você tem ouvido os meus ensinamentos, sabe que fui abusada sexualmente por meu pai por muitos anos. Eu tive uma vida difícil, sabe? Muito disfuncional. Eu nem posso descrevê-la. Eu não me lembro de uma época em que eu não sentisse medo. Era só aquela atmosfera, a contenda, o medo, a ira, a raiva. Em nossa casa era horrível, uma atmosfera horrível para se crescer. E meu pai me disse quando ele tinha 80 anos, quero que você ouça isso. Ele disse, não havia nenhum jeito de eu me segurar para me impedir de fazer o que eu fiz com você. Por quê? Porque ele estava possuído pelo diabo. Um espírito de luxúria. Achei que foi uma declaração muito interessante. Não havia nenhum jeito de eu conseguir me segurar para
não fazer o que eu fiz com você. Agora, ele não era cristão, ele não era crente, e eu acredito que na casa onde ele cresceu, havia incesto ali, e assim, teve problemas durante toda a vida com tudo que se relacionava ao sexo. Então nós temos que entender que o diabo é real e ele é mentiroso. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que eles tenham e desfrutem as suas vidas e a tenham em abundância ao máximo, até que ela transborde. Não precisamos nos preocupar com todas as pessoas más, porque a Bíblia diz no Salmo 37, não se preocupem por causa dos malfeitores, nem tenha inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles logo serão cortados como a grama. Então, sabe, você pode contar com Deus. Ele tem um dia escolhido. Jesus está voltando. Amém? E ele até nos diz para não sermos enganados sobre isso, porque ele disse: da mesma forma que eu vou, é assim que eu vou voltar. Ele está voltando. Assim como o sol brilha do leste ao oeste, ele vai voltar dos céus. Então não olhe para cá e não olhe para lá, não olhe para alguém aqui que diga: eu sou o Messias. Ele nos contou como ele vai voltar. E, portanto, precisamos nos lembrar dessas coisas, caso contrário, seremos enganados, porque haverá alguém nos últimos dias que se estabelecerá como Deus e fará todo tipo de sinais e maravilhas falsas. Não vou me aprofundar nisso, mas eu sei muito bem que Jesus está voltando. E eu sei também que eu quero estar pronta. Amém? E quero que você esteja pronto também. Não apenas as pessoas aqui neste lugar, mas as milhares que estão assistindo pela TV em todo o mundo. Jesus, ele está voltando. E pode ser hoje mesmo. E assim, se você tem alguma coisa que precisa consertar, agora é a hora de fazer isso. Amém? Eu me pergunto, se soubéssemos que à meia-noite de amanhã, com certeza ele estaria voltando. A pergunta é: o que poderíamos mudar? Vou deixar vocês com isso. Posso assistir algo diferente na TV hoje à noite? Eu não sei, sabe? Eu poderia assistir um filme da Hallmark com o Dave. Ele é fanático pela Hallmark. Senhor, tenha misericórdia. Preciso ver um pouco de mistério, sabe? Um filme Hallmark começa. Se você já sabe 5 minutos depois de começar, alguém aqui já reparou que nunca tem beijo até a última cena? Você acha que está prestes a ver um e o telefone toca? Alguém até me contou uma piadinha hoje e me disse: notícias de última hora, Hallmark está prestes a fazer uma segunda trama. Tudo bem. Judas traiu Jesus, mas então Jesus disse assim: Satanás encheu seu coração para fazer o que fez. Então Judas fez aquilo, mas Satanás o tentou a fazê-lo. Ele foi tentado pelo amor ao dinheiro. Isso é algo com o qual temos que ter cuidado, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro não é mal, mas é incrível como o dinheiro muda as pessoas, sabe? Amém? Realmente precisamos quase que ter medo de tê-lo. Você não deve querer ter mais dinheiro do que você tem de espiritualidade. Você entende? É como se, quando Deus dá a você mais, você precisa ir mais fundo com Ele, sabe? Porque senão, isso vai te afastar dele se não fizer. As pessoas ganham dinheiro e depois compram todas aquelas coisas e ficam ocupadas, cuidando das coisas, elas não têm mais tempo para Deus.
Em Isaías capítulo 14, nos diz algo. Vou ler apenas 4 versos, do 1 ao 16. Como caíste do céu, ó portador de luz, estrela do dia, filho da manhã. Como fostes lançado ao chão, tu que debilitavas as nações, ó blasfemo rei satânico da Babilônia. E disseste no teu coração: eu vou subir ao céu, eu vou exaltar o meu trono acima das estrelas de Deus, eu vou me assentar no monte da Assembleia no extremo norte, eu vou subir acima das alturas das nuvens, eu vou me fazer semelhante ao Deus Altíssimo. Bem, agora Deus diz a ele o que vai acontecer. Tu serás levado ao Sheol, ao recôndito do mais profundo abismo, a região dos mortos. E aqueles que te virem olharão para ti e te considerarão, dizendo: este é o homem que fez tremer a terra e sacudiu reinos? Em outras palavras, o diabo faz todo mundo pensar que ele é algo que ele não é. Mas sabia que tudo que você acredita se torna sua realidade? Quero que não se esqueçam disso. Isso é o que é o engano. Ele engana as pessoas fazendo-as acreditar numa mentira. E se você acredita, se torna sua realidade. Se você acredita que cometeu um pecado pelo qual nunca poderá ser perdoado, então isso se tornará sua realidade, mas não é verdade. Isso não é verdade. Eu acreditei por muito tempo que, por ter sido abusada, teria uma vida de segunda categoria, mas isso não era verdade. Mas eu não sabia que era mentira até eu começar a ler a verdade. E sabe, hoje há um mito circulando de que a verdade é relativa a... Sabe, só pode haver uma verdade ou não é verdade. Você não pode ter a sua verdade, a sua e a minha e a verdade deles. Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O grande pecado do diabo foi o orgulho. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. O antídoto para o orgulho é a humildade. E a humildade de todas as virtudes é a mais difícil de se ganhar e se manter também. Isso requer uma oração específica e a busca e estudo para ficar longe do orgulho. Quanto mais bem-sucedido você é, mais você fica tentado a se orgulhar. É incrível como podemos ser humildes quando temos um grande problema. E como podemos ficar cheios de nós mesmos quando estamos indo muito bem. E então em Ezequiel 28:13, a versão King James está falando sobre o diabo novamente. Diz: estivestes no Éden, o jardim de Deus. Cada pedra preciosa era a tua cobertura: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda, o carbúnculo e o ouro. E a obra dos teus engastes e das tuas guarnições, isto está falando de instrumentos musicais, foram preparados para ti no dia em que fostes criado. Então, aparentemente, ele estava coberto de joias e o corpo dele era feito de instrumentos musicais. E ele era um arcanjo da mais alta ordem, mas estúpido. Ele se encheu de si mesmo e disse: eu me elevarei acima do Deus Altíssimo. Eu não entendo isso. Agora, nomes do diabo que você encontrará na Bíblia, e esse é apenas o pequeno compilado. Príncipe das trevas, Beelzebu, senhor das moscas, o anticristo maligno, príncipe das potestades do ar, governante do sistema deste mundo. Ele não é o governante deste mundo, Deus. É o Deus deste mundo, mas Satanás é o governante do sistema que está acontecendo no mundo.
sun in the sky, smile on my face. Every day's brighter in this happy place. People around, good vibes they bring. Laughter and joy makes my heart sing. Spread the light, shine so bright. Feel the love, day and night. Slow it down, breathe it in. Life's a dance, let it begin. Positive thoughts, happy hearts. Together we make a fresh start. Spread the light, shine so bright. Feel the love,